Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui Joyce Hasselman trazendo para você as principais notícias do Brasil, para você que acompanha a BR-TV Boston não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. E hoje eu falo diretamente da Bahia, mas os assuntos estão quentes mesmos lá em Brasília e é para lá que a gente vai. Há muita expectativa aí em torno da audiência entre Lula e Sérgio Moro e também uma decisão do Rodrigo Janot, procurador-geral da República, que abalou o STF. Vamos aos detalhes a partir de agora. Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá às notícias. Uma grande expectativa aqui no Brasil com a audiência que deve acontecer amanhã, a audiência do réu Luiz Inácio Lula da Silva, um depoimento ao juiz Sérgio Moro. É claro que a turma do PT tem feito de tudo para empurrar essa audiência para o mais longe possível. Inclusive, a defesa de Lula entrou na justiça em segunda instância no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, pedindo para que o processo fosse suspenso, para que simplesmente se suspendesse o processo e pedindo o adiamento dessa audiência, alegando que não há tempo hábil para analisar todos os documentos, que são mais de 100 mil páginas. Na verdade, o que a defesa do ex-presidente Lula está fazendo é essa tentativa de empurrar para frente pelo seguinte: depois que Lula, o réu, for ouvido nesse caso específico, que é o caso do triplex no Guarujá, depois que Lula for ouvido, aí o juiz do caso, o Sérgio Moro, pode já dar uma sentença, tomar uma decisão, e há uma grande expectativa aqui no Brasil para que o Sérgio Moro decrete a prisão do ex-presidente Lula. Lula sabe que pode ser preso, há muitas provas em vários esquemas de corrupção pelos quais ele é investigado, e nesse caso específico o triplex do Guarujá, o apartamento que foi dado para Lula com dinheiro de propina. A OAS abateu ali de um esquema criminoso, um dinheiro de propina, e o triplex era do ex-presidente Lula, pertence a Lula. O próprio delator da OAS disse isso, não tem muito como o ex-presidente escapar, então por conta disso o que a defesa faz é tentar protelar essa audiência. Mas Curitiba, gente, está num clima de guerra, um clima de guerra absoluta. Tanto que o juiz Sérgio Moro essa semana fez um pronunciamento, não é muito comum, mas ele fez um pronunciamento nas redes sociais, pedindo para que aqueles que apoiam a Lava Jato, aqueles que estão junto com a Lava Jato, que essas pessoas não vão a Curitiba. Por quê? Porque havia caravanas sendo montadas em todo o Brasil, mas do outro lado, os sindicalistas, a turma da CUT, MST, MTST, que geralmente é uma turma muito agressiva, muito barulhenta, uma turma que gosta de atear fogo em pneu, que gosta de invadir prédio público, que gosta de pancadaria, que gosta de quebradeira. Essa turma também está se mobilizando com o chamamento do próprio Lula e dos presidentes dos sindicatos. E o Sérgio Moro, temendo o que é óbvio que aconteceria, um confronto, pediu para que os apoiadores da Lava Jato ficassem em suas casas e continuassem apoiando a Lava Jato, mas nessa data, no dia 10, apoiando de longe. E ele ainda disse no vídeo: olha, eu não quero que ninguém fique ferido, Esse apoio é muito importante, mas eu não quero que ninguém fique ferido. Então é importante, sim, que os brasileiros continuem esse apoio, mas no dia 10, que não estejam em Curitiba, os brasileiros que não estejam acompanhando, olho no olho ali o depoimento de Lula, que as pessoas acompanhem suas casas, que evitem o confronto, porque tudo que essa turma do Lula quer é esse confronto direto, é essa pancadaria, inclusive para gerar notícia internacional. Bom, outra informação aqui que tem agitado o Brasil é uma decisão do Rodrigo Janot envolvendo o Gilmar Mendes. O Rodrigo Janot pediu para que o Gilmar Mendes orientou, mandou lá um pedido para a presidente do STF para que o Gilmar Mendes seja afastado de todos os casos ligados ao Eike Batista, e que a decisão, o habeas corpus que foi dado por Gilmar Mendes para liberar o Eike Batista da cadeia seja suspenso, ou seja, fazer com que tudo que o Gilmar decidiu
seja desfeito, né? E isso acabou causando aí um grande abalo dentro do mundo do judiciário, né? Era óbvio que isso deveria ter acontecido. O que a gente não sabia é se o Janot cumpriria a sua função de guardião da lei. Ele é o Procurador-Geral da República. O Gilmar Mendes infringiu a legislação, cometeu mesmo um crime de responsabilidade ao tomar uma decisão que não poderia ter tomado, uma vez que a esposa do Gilmar Mendes trabalha no escritório que defende o Eike Batista, ou seja, há interesses em comum e ele não poderia ter usado a corte maior deste país, a caneta de ministro do Supremo, para dar liberdade ao Eike Batista, como vocês sabem, acusado aí de participar de um grande esquema de corrupção no Rio de Janeiro, que envolvendo propinas milionárias para o ex-governador Sérgio Cabral, o ex-governador que está em Bangu, que está atrás das grades. Bom, agora como é que fica o caso? O Janot encaminhou para a presidente do STF, a Carmen Lúcia. Ela recebe, vai levar para o pleno, para os ministros decidirem se haverá ou não afastamento do Gilmar nesse caso. Se a lei for cumprida, ele será afastado desse caso do Eike Batista, né? Pode haver um processo ali dentro, um processo administrativo, um processo por crime de responsabilidade, que se desenrola dentro do STF. Mas também pode haver um pedido de impeachment de Gilmar Mendes no Senado. Ontem no Brasil, um grupo de manifestantes cercou o carro de Gilmar Mendes e atirou tomates, fez um tomataço, né, contra o carro do Gilmar Mendes, justamente porque as decisões que ele tem tomado são decisões para lá de questionáveis, né? E agora há uma disputa de poder ali dentro do STF, né? A turma do Gilmar Mendes, né, e aqueles que o cercam, e a turma do Fachin. O Fachin que, para surpresa, né, da maioria dos brasileiros, tem tomado decisões acertadas dentro da Lava Jato, tem seguido um padrão firme dentro da Lava Jato e conseguiu dar um nó ali nos três que compõem essa turma, o Gilmar, o Lewandowski e o Dias Toffoli, porque esses três abriram as portas da cadeia para o José Dirceu, né, deixaram o Dirceu livre, e o Palocci também quis, o Antônio Palocci, também quis a liberdade. E o Fachin pegou esse processo e jogou para o pleno. Não deixou ele, como relator da Lava Jato, que essa segunda turma decidisse, né? Isso acabou gerando essa queda de braço entre a turma do Gilmar, repito, Gilmar na cabeça, o Toffoli e o Lewandowski, né? Eles agora estão jogando junto quando o assunto é Lava Jato, porque tudo depende do assunto, né? Em relação à Lava Jato, estão jogando juntos, e o Fachin conseguiu dar um drible e levar esse caso para o pleno. Então tá uma disputa interna de poder ali dentro do STF. Enquanto isso, gente, a defesa de Lula aguarda se haverá ou não a prorrogação dessa audiência, né, marcada para esta quarta-feira, dia 10, em Curitiba. Certamente não haverá. Nenhum desembargador do TRF4 vai querer emprestar o seu nome, a sua caneta para uma desfaçatez dessa. Então a audiência deve acontecer, a segurança está reforçada, a polícia, o exército, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Federal, todos aí unidos para tentar evitar a quebradeira em Curitiba. É isso, pessoal, vou ficando por aqui, obrigada pela companhia de todos e a gente se fala ainda essa semana. Tchau!